Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus, que Deus te abençoe grandemente neste dia, né? Será sempre um privilégio estudar a Bíblia com você. Hoje, da nossa série, nós vamos estudar sobre a verdade sobre a morte, na nossa série Verdades Bíblicas. A verdade bíblica que nós vamos compreender hoje é sobre a morte. E no último estudo, você lembra, né? Se você assistiu lá, se você não viu, quero convidar você a ir lá, entrar no nosso canal e ver esse tema especial. Nós falamos sobre o milênio, falamos sobre a volta de Jesus, sinais da volta de Jesus e diversos outros temas, que você possa entrar lá e ver esses vídeos e voltar aqui e ver esse aqui de novo, né? Que é a verdade sobre a morte, que é o tema de hoje que nós estamos falando, né? E recapitulando, nós aprendemos no último estudo que após a volta de Jesus, quando Jesus voltar, vai começar uma contagem de 1000 anos. Nesse período, os salvos estarão no céu e eles ali no céu receberão autoridade de julgar. Passados 1000 anos, a Nova Jerusalém descerá para a terra com os salvos e aqueles ímpios que estiver aqui no pó da terra, eles vão ressuscitar. E Satanás, que estava aqui, porque a terra se tornou ali um abismo, e agora ele vai ter quem? Muito de ímpios na sua frente, que ele vai ser solto da sua prisão, né? E aí, quando eles verem a cidade santa descendo do céu, eles vão querer o quê? Tomá-lo. O próprio Satanás, o líder-chefe deles, vão querer reunir esse grande exército para tomar a cidade santa. E vai acontecer o desfecho de tudo que nós aprendemos lá em Apocalipse 20, ali versos 7, 8, 9, 10, 14, que desceu fogo do céu e consumiu, né? E vai acontecer o desfecho de tudo. Então, essa é a recapitulação que nós fizemos agora do último estudo sobre o milênio. Eu gostaria que você entrasse lá e visse, porque você vai ver todos os textos que nós apresentamos para defender essa verdade bíblica com base na palavra de Deus. Porque nós não precisamos defender a Bíblia, ela mesma se explica. Então você vê lá e você vai compreender esse assunto. Hoje, meus queridos irmãos, nós iremos falar sobre a morte. No último dia 2 foi o dia de finados, né? Muitas pessoas nesse período de pandemia até não saiu mais. É um dia que as pessoas vão ao cemitério e relembram a memória dos seus entes queridos, né? Nós devemos estar relembrando dos nossos entes queridos e, mais do que relembrar, estar preparando para a volta de Jesus, para poder encontrá-lo na manhã da ressurreição, porque essa é uma verdade que nós vamos compreender aqui hoje e que cabe nós a estar preparando. Então, a criação do homem, amigos, foi pó da terra, mais sopro de vida, que é igual a alma vivente ou ser vivo. Então, foi a união do pó da terra com fogo de vida, que veio a formação do ser vivo. Não teve outra matéria ou qualquer outra coisa. Foi o fogo de vida com pó. Na morte do homem, o corpo volta ao pó. Você está entendendo? E o fôlego volta para quem? Para Deus. Essa união de pó e fôlego de vida, nesse momento ele separa. E aí o homem volta a ser pó. Então o ser vivo deixa de existir. Ou a alma vivente deixa de existir. Então, o morto, amigo, nada sabe. Não existe entidade ou alma vagueando fora do corpo. Só existe oportunidade de salvação para uma pessoa enquanto ela está viva, né? Na morte, o destino da pessoa foi selado. A salvação da pessoa é enquanto ele está viva. Às vezes tem muitas teorias que diz que a pessoa, quando morre, se ele foi uma boa pessoa, ele vai direto para o céu. Se ele não foi uma pessoa boa, ele vai para o purgatório, ou seja, para um lugar intermediário, para depois ir para o céu. Ou seja, em outras pessoas, é um ser que fica sucessivamente encarnando até moldar o seu caráter.
Não, amigo, a palavra de Deus, a chance que nós temos para salvar é hoje, a oportunidade sua é hoje. Não tem uma outra oportunidade e nem há um tempo de graduação para essa alma para chegar lá no céu. Não, ou você salva hoje ou está perdido por toda a eternidade. Vamos entender esse tema especial, amigos, hoje. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outro, ele será um espírito que encarna sucessivamente 8 seres. Em meio a essas ideias conflitantes, nós necessitamos buscar na palavra de Deus as verdades para explicar esse assunto. E você hoje, agora, nesse estudo, você irá compreender. E eu quero apelar ao seu coração para que você fique comigo até o final. Vamos orar então. Pai querido, nesta hora, ó Pai, vamos abrir a sua palavra, queremos pedir a sua sabedoria para entender essas verdades bíblicas que o Senhor mostra aqui na sua palavra. Derrama a sua bênção sobre mim, sobre todos os meus amigos, cada um deles possa ser tocado pelo seu Espírito e viver o que a sua palavra diz, ó Pai. Essas bênçãos eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Pois é, amigos, que material Deus usou para criar o homem? No início da introdução você viu, foi pó da terra, mas fogo de vida. Vamos ler Gênesis 2, verso 7, que diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o quê? O fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Olha o que aconteceu. Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. E o homem então passou a ser alma vivente. A união, amigo, do pó da terra com fogo de vida veio a ser o quê? Alma vivente. Ou seja, de acordo com a Bíblia, eu e você somos uma alma. Nós somos alma vivente. Não é que dois seres separados, nós somos ligados a uma coisa só. A alma é o ser humano no todo. Porque quando Deus une o pó, pega o pó da terra com fogo de vida, ele forma o quê? A alma vivente. Deus não soprou um espírito dentro do boneco de barro, não foi isso. Um espírito que sai vagueando fora do corpo quando morre, não. Deus soprou nele o fôlego da vida. É isso que a palavra de Deus diz. Veja aí, na última frase, o homem passou a ser alma vivente. Isso fica na sua mente. Você lembra já Gênesis 3, a partir do verso de 1 a 5, o inimigo que colocou lá, certamente não morrereis. Ele quer que nós entendamos que nós somos um seres imortal, mas de acordo com a Bíblia nós somos mortal. Olha o que diz, então. Vamos avançar aqui que você vai compreender melhor. Os textos bíblicos que nós vamos aprofundar mais na frente ali. O que Deus fez lá? O pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o boneco de barro passou a ter vida. Então, pó da terra mais fôlego de vida é igual ser humano ou alma vivente. Como a Bíblia, amigo, se refere à alma? Como é que a Bíblia se refere à alma? Vamos ver aí Ezequiel 18, verso 4. Olha o que diz. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai também é minha, e também a alma do Filho é minha. A alma que pecar essa, morrerá. Olha que verdade. A alma que pecar essa, morrerá. A alma morre. Olha a verdade que você acaba de conhecer. A alma morre. Vamos mais. E os filhos de José, que nasceram no Egito, eram 2, e todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Esse texto aqui que eu quero ler vai levar você a compreender assim, que o texto bíblico vai comparar pessoa como alma. Alma, pessoa é a mesma coisa. Ou seja, é a mesma coisa. Olha o que diz ali, explicando aquele texto que nós lemos em Gênesis 46, verso 27. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs
como as estrelas dos céus em multidão. Com 70 almas. Olha para você ver. A Bíblia lá, Gênesis 46, 27, fala 70 pessoas. E aqui Deuteronômio fala 70 almas. A Bíblia, ou seja, a palavra de Deus, coloca a alma como pessoas a mesma coisa. Não é separado. Não é a pessoa vai ter a alma depois que morre, que sai, ou um ser que está dentro da gente. Não. É nós, o nosso corpo já é um ser integral. Corpo, alma e espírito. Entendeu, amigos? Vamos avançar mais que você compreenderá mais. Então, todas as almas são do Senhor. A alma que pecar, ou melhor, portanto, alma significa uma pessoa viva. E a alma que pecar morrerá, de acordo com Ezequiel 18:4. O que acontece com a pessoa, amigo, alma vivente, quando morre? Eu gostaria que você abra a palavra de Deus comigo aí em Gênesis. Gênesis 3, verso 19. Deus começa assim: no suor do seu rosto comerá o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Você lembra que Deus criou o homem do pó da terra, não é? E aqui, olha o que diz Eclesiastes 12, verso 5. Tu é pó e o pó tornarás, e o pó volta à terra como era, e o espírito volta para quem? Para Deus que o deu. Aí você fala assim: oi, Paulo, o espírito volta para Deus. O espírito é a alma. Meu irmão e amigo, minha irmã, quando a palavra de Deus está falando aqui, e o espírito volta a Deus que o deu, eu quero que você volta lá na criação. O que Deus deu ali? Quando Deus uniu o pó da terra, o que Deus fez? O sopro de vida. Esse sopro de vida volta a Deus que o deu. A palavra espírito aqui, a palavra espírito aqui quer dizer o quê? Alento. Esse sem material, a memória da pessoa. Então, espírito, o que volta para Deus que o deu? O fôlego da vida. Ele volta, que Deus deu, foi o fôlego da vida. E Eclesiastes, olha o que fala, o que acontece com a pessoa quando morre. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já as entregue ao esquecimento. Os vivos, amigos, sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. A memória deles foram esquecida. Então, imagina se uma pessoa morre e vai direto para o céu. O que ele vai fazer no céu se a sua memória vai estar entregue ao esquecimento, não sabe coisa nenhuma? Para que ir para o céu? Eu gostaria que você abra aí separadamente do tema que nós estamos estudando, abre aí nos Salmos 115, o verso 17, que diz assim, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem a nem os que descem à região do silêncio. Os mortos, amigos, não louvam ao Senhor. Se uma pessoa que morresse já foi direto para o céu, ele deveria chegar lá, pelo menos louvar o Senhor. E eles não louvam, de acordo com a palavra de Deus, porque eles estão no pó da terra. Eles não louvam o Senhor porque eles estão no pó da terra. Quando você lê também Atos 2, verso 34, diz que Davi não subiu ao céu. Pedro ali falando, dando um sermão, Davi no templo, olha quem foi Davi, o rei especial, que de acordo, a Bíblia fala que Davi é segundo o coração de Deus, e Davi não subiu ao céu. Por que Davi não subiu ao céu? Porque Davi aguarda a volta, ele está aguardando no pó da terra a volta do Senhor. É isso que a palavra de Deus mostra, porque ninguém morre e vai direto para o céu, ou um ser que vive sucessivamente se encarnando.
Ele está lá no pó da terra, como diz aí o texto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. É isso que acontece. Olha o conselho que o sábio Salomão diz para mim e para você. Tudo quando te vier a mão para fazer, fazei conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amigos, hoje, você tem que fazer com muito vigor, com muita convicção, fazer tudo hoje, porque quando morrer você não vai fazer mais nada. Não vai ter obra, não vai ter projeto, não vai ter conhecimento, sabedoria alguma. Vai ter sim, quando Jesus ressuscitar. Porque os mortos estão na sepultura, mas vai chegar o momento que Jesus irá ressuscitá-lo para o encontro do Senhor nos ares. Olha o que diz Jó 7, verso 9 e 10. Olha o que ele diz. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Olha que verdade. Quem desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita conhecerá jamais. Que verdade é essa, irmãos? Uma pessoa quando desce à sepultura, ele não sobe. Assim como Davi não subiu, eles estão lá no pó da terra. Porque ela voltou a ser pó, cumpriu a palavra de Deus. Tu és pó e ao pó tornarás. E aqui, olha... Aí você me diz assim, mas Paulo, por que muitas pessoas dizem que uma pessoa voltou e conversou com um parente e tal, aparece assombração em casa, essas coisas? A explicação está no texto bíblico, em 2 Coríntios 11, verso 13. Lê comigo. Esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. Você lembra quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado depois do batismo dele? Lá em Mateus capítulo 4, fala ali que Satanás, ele apareceu e tentou a Jesus. Ele veio disfarçado em anjo de luz. Em outro anjo, como se veio para sustentar e dar o pão a Cristo. Mas Jesus viu que não era o anjo do céu mesmo, anjo do Senhor, mas o próprio Satanás, porque ele vem disfarçado. O inimigo, ele te disfarça para enganar, ele vem disfarçado. Lembra lá em Gênesis 3, a partir do verso 1 ao verso 5, que ele veio encarnando a serpente? Ele, quando ele vem, ele se disfarça. E você lembra que a serpente era o animal mais belo da criação. Quando ele vem para enganar, ele vem dessa forma para enganar. E aí, ele não quer que você e eu entendamos que a oportunidade de salvação, enquanto estamos vivos. Então, o corpo, amigo, ele volta ao pó, de acordo com Gênesis 3, verso 19. E o espírito volta a Deus, que o Deus. O espírito é esse alento, o fôlego de vida. Ele volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12, verso 7. A memória é entregue ao esquecimento, de acordo com Eclesiastes 9, verso 5. A memória da pessoa é entregue ao esquecimento. De acordo com Jó aí, que nós lemos Jó, Eclesiastes 9, verso 5, verso 10, a pessoa quando morre, ele vai para a sepultura e lá não tem projeto, nem tem sabedoria, nem conhecimento algum. A pessoa está aguardando lá no pó da terra. Mas eu quero que você não desanima não, que tem a esperança que nós aguardamos é a ressurreição em Cristo. Aguarda aí que você vai ter um texto especial que vai confortar o seu coração, que quando você pensar nos seus entes queridos. O que acontece com a pessoa, a alma vivente, quando morre, amigos? Eles não têm, os mortos, conhecimento alguma coisa? Tem não. Eles não têm conhecimento nenhum, porque eles estão lá no pó da terra. Não é possível falar com alguém que já morreu. Essas tais manifestação não é a pessoa morta que aparece, amigos, mas Satanás e seus anjos disfarçados. 2 Coríntios 11, verso 13. Lembra aí que nós lemos?
Ele não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe agora enquanto estamos vivos. Ele não quer que nós entendamos isso. A oportunidade de salvação sua é agora. Se eu e você ficar pensando que nós iremos ficar num local intermediário para depois ir para um outro, até o ponto de moldar o caráter para ir para o céu, nós vamos nos perder. Você tem que preparar hoje. Agora, de acordo com a palavra de Deus, amigo, quem unicamente possui imortalidade? Eu gostaria que você abrisse aí em 1 Timóteo 6, verso 16, que diz assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, e nem é capaz de ver, a ele o poder eterno. Amém. Eu te pergunto, quem é essa pessoa? Deus. O único que possui imortalidade, amigo, é Deus. Deus, quando criou o homem lá no pó da terra, criou o homem para viver imortal também. Mas ele perdeu a sua imortalidade devido à desobediência, devido ao pecado, o fruto que ele comeu. Sobre que condição, amigos, o homem conservaria a sua imortalidade? Olha o texto que vai confirmar. Gênesis 2, versos 16 e 17. Olha a condição. O Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. A condição, amigos, Deus colocou ali no jardim do Éden diversos frutos, inclusive a árvore do conhecimento do mal, e a condição deles para ele conservar a sua imortalidade era não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, não desobedecer à palavra de Deus. A condição era essa, o conhecimento do bem e do mal, ou seja, não desobedecer. Então eles se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Romanos, leia comigo aí Romanos 12, 5 verso 12. Olha o que diz: porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Quem nessa terra ficou sem pecar? Ninguém. Só o Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio aqui, não pecou. Mas todos pecaram. Então todos nós morreremos, porque a morte passou a todos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que há em quem, amigos? Que há em Cristo Jesus. O dom gratuito de Deus que nós temos, que há em Cristo Jesus, é o quê? A vida eterna. Então, o pecado trouxe a morte, e por sua vez a morte passou a todos os homens. É isso que acontece. Agora, amigos, cabe você me perguntar como Jesus considerou a morte. Jesus afirmou que a morte é um sono. Vamos ler lá João, capítulo 11, versos de 11 a 14. Fala assim, isso dizia, depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. E Jesus, porém, falava a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunhavam que estivesse falando do sono, do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Jesus aqui, amigo, comparou a morte como um sono. É isso que é a morte. Para Jesus é um sono, que ele vai despertar na manhã da ressurreição todos aqueles que estão lá no pó da terra. Até quando, amigos, os mortos em Cristo permanecerão na sepultura? Até quando? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e irão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Até quando?
até a volta de Jesus. Porque Jesus vai vir e vai ressuscitar os que morreram em Cristo. Eles ressuscitarão para receber a imortalidade. Agora os que morreram perdidos, eles vão ressuscitar para receber o juízo final, a destruição eterna. Então até quantos mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Até a volta de Jesus. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Então, na volta de Jesus, nós vamos ouvir a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, e quem morrer em Cristo ressuscitam primeiro. É isso, amigos. Até a volta de Jesus, até a segunda vinda de Cristo, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Qual será a recompensa, amigos, dos que participarem da primeira ressurreição? Olha que trecho maravilhoso, que está em 1 Coríntios 15, de 51 a 53. Fala assim, não esqueça. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, está vendo aí? Incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de quê, amigos? Da incorruptibilidade. E o corpo mortal se revista da o quê? Da imortalidade. Olha para você ver, você vai revestir da imortalidade quando Jesus voltar. Aí sim, você vai se revestir da imortalidade. A alma é mortal, o ser humano é mortal. Alma e corpo, ele é um ser integral, corpo e alma e espírito, é todo o nosso ser. Não sai nada do nosso corpo. Na morte, o que sai é o fôlego de vida que volta a Deus, que o deu. Então, na morte de Cristo, nós receberemos a nossa imortalidade. Aí sim, que nós vamos viver eternamente, estar para sempre com o Senhor nos ares, quando o Senhor voltar. Nós receberemos a imortalidade num abrir e fechar de olhos, amigos. Então você precisa apegar nessa esperança. Deus, amigos, fez o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas um fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Essa é a recapitulação do nosso estudo. Alma na Bíblia, meu querido irmão e minha irmã, é uma pessoa. É uma pessoa. A morte é um estado de inconsciência. Jesus considerou a morte como um sono. Os mortos não sabem, amigos, meu irmão e minha irmã, eu quero falar com muito amor e com muito carinho com você, eles não sabem coisa nenhuma, eles não estão lá te vendo aqui nesse mundo sofrendo, eles estão aguardando o chamado de Cristo na ressurreição, na volta deles. Essa é a esperança que você tem que apegar, você tem que apegar na volta de Jesus. Os mortos justos ficarão lá na sepultura, amigos, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e você precisa pegar nessa promessa e preparar. Você crê que o homem foi criado do pó da terra e perdeu a sua imortalidade devido à desobediência? De acordo com a Bíblia é isso, você e eu nós precisamos crer. Você crê que a morte é um sono e os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus? Você precisa crer, meu amigo, porque a esperança está aí. Você reafirma a sua decisão, a aceitação de Cristo como seu Salvador e deseja lhes obedecer em tudo e por ocasião da sua vinda receber a imortalidade? E aí? Com certeza você aceita? Você vai receber a imortalidade ali na volta de Jesus. No próximo estudo, amigos, nós iremos falar sobre esse tema especial. Um mundo perfeito onde as flores não murcham e o brilho do próprio Cristo nos acresce e ilumina. Isso é o que todos nós almejamos ardentemente.
A Bíblia fala de realidade a nós prometida e preparada por um ser que jamais falha. Nós vejamos o que a Bíblia diz nos próximos estudos. No próximo estudo nós vamos falar sobre a nova terra. Quero orar por você. Pai querido, muito obrigado pela esperança que o Senhor nos dá, mesmo após a morte. Nós podemos até morrer, mas nós cremos que o Senhor, na manhã da ressurreição, nos acorda e vai acordar nossos entes queridos para estar a eternidade conosco e com o Senhor para todo sempre. Aí sim nós vamos ter a eternidade para prestar culto e louvor ao Senhor. Nós entendemos aqui que os mortos não louvam a Deus e nem os que descem à sepultura não voltam a subir. Mas sabemos também que o Senhor tem a esperança para nós, que é na volta do Senhor, os nossos entes queridos vão voltar a subir ao encontro do Senhor nos ares. Nos abençoe com essa esperança, que o Senhor abençoe cada um dos meus amigos e irmãos, no nome de Jesus. Amém.